você pode chamar a Maranata de seita, você pode dizer que Gedeuti é o dono da igreja, você pode dizer que a Maranata prega heresias, você pode dizer que ela administra mal, que ela não é transparente, você pode dizer tudo isso se é a percepção que você tem, e isso não dá à Maranata direito de processar você. Ela pode até processar, mas ela vai perder. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo de uma decisão judicial em um processo da Igreja Cristã Maranata contra Reginaldo Nogueira. Na verdade, trata-se de um acórdão, que é uma decisão colegiada, que julgou o processo da Maranata contra o Reginaldo em grau de recurso, ou seja, o Reginaldo já havia ganhado essa ação na primeira instância, o juiz deu a ele o ganho de causa e negou aquilo que a Maranata queria, e a Maranata então recorre então agora ao Tribunal de Justiça, no caso aqui do Distrito Federal, e saiu o resultado desta decisão colegiada, que é chamada de acórdão, quer dizer, vamos dizer assim, é uma decisão de um conjunto de desembargadores, um acordo, né? Eu vou mostrar para vocês a decisão para que vocês possam então acompanhar. Aqui está o processo, o número do processo. Vocês têm aqui que é uma apelação, que é o nome deste recurso ao tribunal contra uma decisão, uma sentença de primeiro grau, é chamado então de apelação civil, porque é um processo civil, não é um processo criminal. Mas vamos lá, a Maranata ela queria que o Reginaldo indenizasse pelo valor de R$20 mil em decorrência de um suposto dano moral que a Maranata teria sofrido por conta das publicações do Reginaldo no Facebook. Então a Maranata ela queria R$20 mil do Reginaldo. Ela queria também que o Reginaldo retirasse do Facebook todas aquelas postagens e queria também que ele se retratasse ali na sua página do Facebook. Então nós temos aqui, apelante, que é quem está recorrendo à Igreja Cristã Maranata, Reginaldo Nogueira, que é o apelado, que seria aquela pessoa que a Maranata está indo contra ele, tá certo? Está recorrendo contra uma decisão do juiz que foi favorável ao Reginaldo. Temos aqui o advogado Isaías Diniz Nunes, que é o advogado da Igreja Maranata, que tem movido todos esses processos contra ex-membros. Nós temos no canal um vídeo sobre o escritório de advocacia Isaías Diniz, que é muito interessante você dar uma olhadinha para você ver um pouquinho, conhecer um pouquinho então sobre este escritório Isaías Diniz. Temos aqui então a nossa advogada, a melhor advogada do Brasil, Raquel Carvalho Pereira, que é bom até lembrar que ela atuou nos processos, ainda está atuando em todos estes processos onde os ex-membros foram processados pela Maranata aqui no Distrito Federal. Então a Raquel ela está advogando para várias pessoas aqui, se não me engano ela deve ter diversos processos, mais de 10 processos que ela está advogando. E a gente não sabe até quando que ela vai poder ficar nos auxiliando nessa questão, porque agora recentemente Raquel passou em um concurso público, concurso da polícia, e já passou dentro das vagas, ainda falta ainda o teste físico, que para ela não é uma coisa muito simples, não é verdade? Porque ela tem aí o seu pouco mais de 1,5 m, né, menos de 50 quilos, para passar num teste de avaliação física assim, da polícia não é muito fácil não, mas a gente acredita que ela consegue, apesar da estatura dela, ela consegue grandes coisas, né? Apesar de ser uma bailarina, ela vai conseguir. Então temos aqui a decisão, Reginaldo Carlos Nogueira, né, o apelado. A ementa é como se fosse um resumo daquilo que foi decidido no processo. Então nesta ementa diz aqui,
apelação civil, direito civil, pessoa jurídica, né, que é a Igreja Cristã Maranata, postagens críticas no Facebook, inexistência de ofensas indenizáveis. Então, é o resultado do processo. Eles não... O juiz já não tinha identificado nada que coubesse indenização por parte do Reginaldo, e agora os desembargadores, uma turma de desembargadores, também entendeu que não há nada a ser indenizado neste processo. Aí eles dizem aqui, ó, a mera crítica à atuação de instituição religiosa ou a dogmas religiosos, quando realizada sem excesso, é claro, né, é amparada pela liberdade de expressão e pensamento, não sendo capaz de gerar ofensa indenizável à personalidade da pessoa jurídica da Igreja e não deve ser confundida com intolerância religiosa. Negou-se provimento ao apelo. Então, em outras palavras, ele diz o seguinte, que do que foi avaliado neste processo não se encontrou nada que ultrapassasse o limite da liberdade de expressão e também não viu nenhum tipo de ofensa à pessoa jurídica da Igreja Maranata, nem a seus membros, e também não perceberam nenhum tipo de intolerância religiosa nas publicações do Reginaldo. Então aqui, ó, acórdão, como eu falei para vocês, essa sentença, como ela vem de um conjunto de desembargadores, então ela é chamada de acórdão. Então vamos ver aqui o que constou deste acórdão. A primeira parte é um relatório, dizendo, apresentando os fatos, o que aconteceu, quando que a Maranata entrou com o processo, o que a Maranata queria, quais são os fatos que deixaram a Maranata com essa sensação de ter sido injustiçada. E aqui a gente já pode ver, ó, tá vendo? A Maranata ela entrou com o processo em 20 de novembro de 2019, ou seja, então já se vão aí 2 anos apenas neste processo, tudo bem? Aí no relatório, né, ele diz aqui que a Maranata alega que o objetivo único do Reginaldo é de propagar intolerância religiosa e desrespeitar o sentimento religioso dos membros da igreja. Esse argumento ele é sempre repetido nos processos da Igreja Maranata. Ela sempre vai dizer que a pessoa que ela está processando tem o único objetivo, o único propósito de propagar intolerância religiosa. É claro que isso passa muito longe de ser verdade, porque, veja bem, eles usam esses mesmos argumentos em todos os processos, inclusive nos movidos contra mim, e isso, a meu ver, não faz o menor sentido, não existe a menor razão de uma alegação desse tipo, de que nós queremos propagar uma intolerância religiosa, ou seja, que as pessoas não sejam tolerantes com alguma religião específica. Nada disso. Até porque, do nosso ponto de vista, uma atitude intolerante exatamente quando você processa as pessoas porque elas manifestaram as suas opiniões, seus pensamentos, porque elas se expressaram até mesmo talvez num tom de crítica ou quem sabe assim com uma certa indignação, mas isso não revela nenhum tipo de intolerância. Agora, quando você processa uma pessoa porque você não consegue lidar com a crítica que ela está fazendo, não é crítica contra a pessoa, então, porque não há nenhuma crítica contra a pessoa. Ninguém está dizendo que o Gedeuti ele tem este ou aquele defeito de caráter, nada disso, né? Nós estamos dizendo o seguinte, que as doutrinas que ele propaga, elas não são bíblicas, é muito diferente. Então, a nossa crítica ela não se dirige à pessoa, ao que é Gedeutigueiros, mas ao resultado das ações dele como um líder religioso. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que a Igreja Maranata ela procede de um racha da Igreja Presbiteriana, isso não pode ser visto como uma ofensa a Gedeuti ou contra qualquer pessoa da Igreja Cristã Maranata. Isso é um fato. Então só é um fato que nós constatamos e temos como demonstrar isso. Há um vídeo no canal que mostra a história da fundação da Igreja Cristã Maranata em detalhes. Então não tem o menor objetivo de propagar intolerância religiosa, mas de alertar as pessoas em relação a algumas coisas que elas não sabem, porque a igreja ela tem este hábito, que nós até repudiamos, este hábito de esconder as coisas das pessoas. Então, normalmente, os membros eles não sabem de nada. O membro ele é uma pessoa que ele aprendeu
a ouvir tudo, não questionar nada. Então ele não sabe a verdadeira história da igreja, como ela foi fundada. Ele não sabe quanto que a igreja tem de dinheiro, quantos imóveis ela tem, quantos prédios comerciais ela aluga, quantos negócios ela faz aí que não são ligados diretamente à atividade religiosa. O membro não sabe de nada. O membro não tem uma prestação de contas, não sabe quanto que arrecada, não sabe quanto que gasta, não sabe para onde que vai o dinheiro, não sabe quanto que gasta com advogado, não sabe quanto que gasta com publicidade, não sabe quanto que gasta com televisão, não sabe quanto que gasta pagando viagem para pastor e para Portugal, tá certo? Então o membro não sabe de nada. E quando nós trazemos aqui algumas informações, isso não significa que isso seja intolerância religiosa, e isso então já foi identificado aqui pelo juiz e pelos desembargadores neste processo da Igreja Cristã Maranata. Então a Maranata diz que Reginaldo, e isso ela repete em todos os processos, que nós temos um conteúdo extremamente agressivo e hostil, o que também não é verdade, não há nenhum tipo de hostilidade, por mais que a crítica ela traga alguma indignação. Quando, por exemplo, nós tivemos no passado críticas em relação a Maranata não socorrer uma criança que precisava de uma cirurgia, uma criança de um membro da igreja. Então, pode sim acontecer de uma pessoa ficar indignada, como que uma igreja arrecada milhões, ou mais, eu não sei, ninguém sabe, né, porque eles não prestam contas. Como pode uma igreja arrecadar cifras vultosas e se recusar a prestar uma ajuda a um membro que está passando por uma necessidade de vida ou morte? Então é natural que alguém, ao tratar deste assunto, demonstre uma certa indignação, que é natural do ser humano. Mas isso não significa agressividade contra membros e nenhum tipo de hostilidade contra pessoas, contra os membros ou mesmo contra a liderança. Então é importante isso ficar claro. Quando os advogados da Maranata eles apresentam esse tipo de argumento, fica estranho, porque eles não conseguem demonstrar aquilo que eles estão alegando. Então, como eles fizeram isso já em vários processos, e em vários processos os juízes nunca dão a eles aquilo que eles pretendem, mostra que as pretensões deles estão extrapolando também vamos dizer assim, o razoável. Estão apresentando alegações contra pessoas que nunca se confirmam. Então vejam só, eles chegam a dizer aqui, dá para vocês verem aí, que o Reginaldo, e ele faz isso em relação a nós também, trazem informações inverídicas, ou seja, usar a palavra inverídica, quer dizer assim, eles mentem, contendo acusações gravíssimas e infundadas à imagem da igreja perante a coletividade. Observem, irmãos, primeiro, se eles disseram que algum de nós mentiu, eles não disseram onde é que está a mentira, o que faz deles mentirosos, porque quando eu digo que você está mentindo e na verdade você está falando a verdade, o mentiroso sou eu. Então o que está acontecendo aqui? A igreja Maranata ela vem e diz, olha, o Reginaldo está mentindo. Tá bom, mas qual é a mentira? Eles não sabem, eles não conseguem dizer qual é a mentira. Tanto é que nunca um processo conseguiu sucesso. Por quê? Porque não existe nenhuma mentira, não existe nenhuma inverdade, como eles dizem, nada inverídico e nem mesmo a intenção de denegrir a imagem da igreja. Se alguém denegriu a imagem da igreja, não fui eu, não foi Reginaldo, não foi Joaquim, não foi Roseli. Se alguém denegriu a imagem da igreja, foram os próprios pastores da cúpula que, por atos condenáveis, desviaram o dinheiro dos cofres da igreja para outros fins, para enriquecer empresas de pastores, e isso então foi apurado internamente por uma sindicância, por processo administrativo interno, foi confirmado por eles próprios. Então eu não estou aumentando e nem inventando nada, a própria igreja, num procedimento administrativo, reconheceu que houve sim desvio com a participação de membros da cúpula da igreja, da presidência da igreja, e depois então essas denúncias foram parar no âmbito público. O Ministério Público então fez lá a sua investigação, levou os fatos para o juiz recebeu a denúncia, iniciou-se um processo, e esse processo acabou ficando sem que as pessoas fossem condenadas por questões de prescrição.
vídeos no canal explicando tudo isso, inclusive explicando o que aconteceu para o processo ter sido suspenso. Se você quer saber, é só você pesquisar que você vai encontrar no canal todas essas informações que a Igreja Maranata não passa para os seus membros e nós trazemos aqui para você. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: na verdade, os advogados da Maranata, e estranhamente, né, que é um pastor o advogado, né, como eu falei, o Isaías Diniz é um pastor. Então, como ele fica acusando as pessoas assim, dessa forma? Eu não estou falando de uma ou duas pessoas, eu estou falando de dezenas de pessoas que eles ficam acusando de coisas que as pessoas não fizeram. Então, isso, além de não ser honesto, isso não é justo. Isso passa muito longe de ser uma atitude de alguém que diz que conheceu um dia Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas vamos lá. Foram aproximadamente 20 postagens que a Maranata reclamou neste processo. Eles pediram uma tutela de urgência, inicialmente foi concedido para tirar os vídeos do Facebook, as postagens do Facebook. Depois a Raquel entrou com recurso e foi suspensa então essa decisão. O juiz julgou e negou o direito à Maranata. Então aqui agora nós estamos no recurso. O juiz ele vai mostrar aqui qual foi a sentença do juiz de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Maranata ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ou seja, para mais de R$2.000 só na primeira instância. E quem vai pagar isso é aquele membro que entregou, tirou do seu salário, muitas vezes um salário mínimo, um dinheiro que poderia ter ajudado no sustento da sua família. Esse dinheiro ele pode ter saído da boca das crianças para poder entregar para uma igreja que vai usar esse dinheiro para processar ex-membros e depois ainda vai ter que pagar esses advogados dela, que ela paga para processar todo mundo, e ainda vai ter que pagar os advogados da parte contrária quando eles perdem o processo. Ou seja, é um dinheiro que é entregue para a causa do Evangelho e é usado para uma causa diferente, que não é a causa do Evangelho, que ao contrário, é uma causa contra o Evangelho. Então, por aí vocês veem que o procedimento da Maranata, nesse ponto também, ele não é nada cristão. Mas vamos lá, tá aqui a Maranata, foi condenada, recorreu, e aí o que aconteceu? Vem agora o voto do relator. O relator, ele vai, então, ele examina o processo, ele vai dizer aquilo que, diante do direito e diante dos fatos, ele entende que é o que seria justo, e os demais desembargadores daquela turma vão também analisar o processo e vão votar, e podem acompanhar o relator ou não. Quando todos os desembargadores acompanham o voto do relator, que é isso que eu vou mostrar para vocês, nós temos uma decisão, ao final, um acórdão por unanimidade. Neste caso aqui foi assim: os desembargadores, todos eles votaram contra a Igreja Maranata e a favor do Reginaldo, de modo que foi uma decisão unânime. Todos, 100%, concordam que a Maranata não tem o direito àquilo que ela está pretendendo, processando as pessoas, aqui no caso o Reginaldo. Bom, é muito interessante neste processo aqui, porque ele traz aqui uma série de fatos que dizem respeito àquilo que o Reginaldo falou sobre a Igreja Cristã Maranata e que talvez você também já tenha sentido vontade de dizer as mesmas coisas, mas ficou com medo de dizer, porque ficou com medo de um processo judicial. Então será que eu posso dizer que a Maranata é uma seita? Pode. Este processo aqui vai mostrar que pode. Será que eu posso dizer que Gedeuti é o dono da Maranata? Pode. Neste processo aqui vai ficar claro também que os juízes entendem que você pode fazer isso. Então será que eu posso dizer que a Maranata é uma igreja totalitária? Pode também. Será que eu posso dizer que a Maranata ela não é transparente porque ela pede segredo de justiça nos processos? Também pode. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Até onde você pode ir. Porque como nós sabemos, isso foi dito também no início, você pode usar a sua liberdade de expressão até um certo limite. A questão é, até onde você pode ir? Esta análise que nós vamos fazer aqui com você hoje vai poder
te dar esse parâmetro de até onde você pode ir, tá certo? Porque você não pode partir para agressões pessoais, se referindo pessoalmente às pessoas, fazendo uma referência ao caráter delas sobre uma coisa que realmente não é verdade, porque isso pode caracterizar uma injúria em relação à pessoa ou mesmo uma difamação, dependendo de como você faz espalhar essa notícia. Mas o caso aqui, e o processo vai deixar isso claro, nós estamos aqui nos referindo não ao caráter de uma ou de outra pessoa especificamente, mas nós estamos nos referindo, e é o caso do Reginaldo aqui também, a uma liderança evangélica, que diz que é evangélica, que se apresenta como evangélica, mas que tem doutrinas e que tem práticas que são contrárias àquilo que a Bíblia diz. E isso é criticável, sim, isso não é nenhum tipo de ofensa, nem mesmo a quem criou essas doutrinas. Então vamos começar vendo o que, então, o desembargador, que é o relator aqui do seu voto, ele apresentou como se fossem as queixas da Igreja Cristã Maranata contra o Reginaldo. Então ele pontua aqui, mais uma vez, aquelas questões que eu já me referi a vocês, onde a Maranata ela diz que as pessoas elas têm só um objetivo de ofender, de manchar a honra da igreja, de propagar intolerância religiosa. Então todas essas coisas já caíram por terra. Os juízes, os desembargadores, todos eles já disseram que, na verdade, quando eles olham bem a causa e vão ver o que foi dito e vão olhar a instituição Maranata como uma instituição pública, aberta ao público, eles vão entender que essas coisas realmente não são como a Maranata pensa, acredita e diz que é. Então, não há nenhuma ofensa à liberdade de crença e nem intolerância nem perseguição religiosa. Então, olha só, agora ele vai pontuar, então, o que o Reginaldo disse. O que o Reginaldo disse que a Maranata entendeu que estava extrapolando o direito à liberdade de expressão. E se isso que o Reginaldo disse, eles entenderam, tanto o juiz como os desembargadores entenderam que isso não extrapola o limite da liberdade de expressão, então é importante que você entenda que você também pode dizer isso sem problema nenhum. Por quê? Porque você já tem um precedente judicial, não só de primeira instância, mas de segunda instância, que diz o seguinte, que esse tipo de fato que a gente vai mostrar para vocês aqui não caracteriza excesso do uso da liberdade de expressão. Então vamos ver quais são os fatos. Primeiro, ele diz aqui que o réu, que é o Reginaldo, ele questiona a cobrança de valor para seminário realizado dentro da igreja. Eu nem sabia disso, nem tenho conhecimento sobre isso. Será que se a igreja Maranata ela está cobrando taxas para fazer seminários onde não há custo, por exemplo, como esses que são feitos online pelo computador, para mim não justifica. Eu não entendo isso como razoável. Provavelmente o Reginaldo estava criticando alguma coisa semelhante, não sei, foi fazer um seminário dentro da igreja, cobrou taxa, para que cobrar essa taxa? Eu não sei o que foi, mas eu sei de uma coisa, se você fizer uma crítica à Igreja Maranata neste sentido, sobre o modo como ela está utilizando um dinheiro que ela arrecada para seminários das pessoas, se é caro, se é barato, se justifica, se não justifica, se faz sentido você ficar pagando passagem de avião para 3 pastores irem para Portugal, dar seminário lá, sendo que hoje as coisas são feitas até mesmo por computador, como tem sido feito vários outros seminários, mas para Portugal não, para Portugal a pessoa tem que ir lá. Então, se você não acha que isso é razoável, se você acha que não é a melhor forma de se gastar o dinheiro que se arrecada dos membros pobres, você pode criticar, não tem problema nenhum, que foi o que aconteceu aqui com o Reginaldo. O juiz disse que não tem problema nenhum, que não extrapola os limites da liberdade de expressão, e os desembargadores entenderam a mesma coisa. Bom, em segundo lugar, diz aqui, o réu, aparentemente critica a bibliomancia, afirmando tratar-se de heresia. Então, se por um acaso você compreendeu que consulta à palavra é uma prática herética, é uma prática antibíblica, que pode ser até chamado de bibliomancia, ligado a essas adivinhações como cartomancia, como necromancia, que comunica com mortos, não interessa.
coisas místicas, porque não são bíblicas. Então, se por um acaso você disser a Maranata, ela usa de uma heresia chamada bibliomancia, a Maranata ela usa de um misticismo na bibliomancia, não sei, qualquer coisa que você fale a esse respeito, entenda que o juiz e os desembargadores entenderam por unanimidade que isso não extrapola os limites da liberdade de expressão. Então, se você quiser dizer que a Maranata pratica uma heresia de bibliomancia, não tem nada de errado com isso, tudo bem? Em terceiro lugar, ele diz aqui, ó, o réu critica a doutrinação e reconstrução cognitiva, lavagem cerebral, supostamente realizadas pelos líderes religiosos, expondo, conforme a sua visão, como isso ocorre. Então, o que acontece? O Reginaldo, provavelmente na sua postagem, disse que a Maranata faz lavagem cerebral nos membros, né? E ele chamou de reconstrução cognitiva e deu exemplos sobre isso. E veja, o juiz e os desembargadores entenderam que isso não extrapola o limite do direito à liberdade de expressão. Ou seja, dizer que a Maranata faz lavagem cerebral não tem problema nenhum. Você pode dizer, porque você vai estar, inclusive, amparado por uma decisão judicial, né, um precedente judicial que mostra que isso realmente é um direito que você tem de fazer essa interpretação sobre os fatos que você já observou dentro da Igreja Maranata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No passado, teve um período, talvez nem todos tenham passado por isso, mas em que veio uma revelação de Deus para que a pessoa que fosse fazer o louvor, que ele não falasse nada. Ele chega lá na frente, lá, fazia o clamor, aí ele levanta e tudo começa a acontecer automaticamente. As pessoas elas levantam e glorificam sem ele falar nada. Aí ele pede um louvor, eu nem lembro se pedia ou se o grupo já começava a cantar lá o louvor. Era uma coisa assim meio que automática. E as coisas iam funcionando sem ninguém falar nada. Então o obreiro ele não precisava pedir oração, ele não precisava dar um comando específico lá e as coisas funcionavam automaticamente. É uma coisa meio que formatada. As pessoas elas foram então condicionadas a uma determinada atitude e diz assim, olha, mas eu não falei nada, mas a coisa aconteceu do jeito que você queria, entenderam? Então por quê? Porque foi feito um trabalho qualquer de condicionamento mental para que as pessoas entendessem que devem fazer uma ou outra coisa sem que ninguém fale nada. Por exemplo, a mulher na igreja, você não precisa falar para ela que ela tem que usar saia, ela já entendeu, ninguém precisa dizer, ela viu todas as mulheres usando saia, ela vai usar saia também, porque ela vai entender que aquilo é o certo e ela começa a usar sem ninguém falar nada. Outro exemplo muito comum é a questão, às vezes, do dízimo. Não, mas ninguém fala de dízimo, mas você não pode ser levantado para uma função, você não pode ter uma tarefa, entendeu? Então essas coisas que ficam subentendidas acabam condicionando as pessoas a terem alguns tipos de atitudes. Então vejam que pode ser isso que Reginaldo estava se referindo, e são procedimentos, você faz essa leitura e isso não é nenhum abuso do direito à liberdade de expressão. Então vejam só, chamar a igreja de Maranata de seita, dizer que ela faz lavagem cerebral, faz doutrinação, isso não extrapola o limite do direito à liberdade de expressão. Se você entendeu isso, você pode falar isso com tranquilidade, tá bom? Bom, em quarto ele diz, o réu aparentemente critica a transmissão via satélite supostamente obrigatória de culto religioso celebrado pelo dono da obra. Ele colocou entre aspas porque Reginaldo então chamou Gedeuti de dono da obra. Então, se você chamar Gedeuti de dono da obra, isso não é uma ofensa, porque, inclusive, nós temos um vídeo no canal onde nós mostramos o Estatuto da Igreja Cristã Maranata e analisamos o Estatuto. E quando nós fazemos a análise do Estatuto da Igreja Cristã Maranata, uma conclusão que a gente chega é realmente que a igreja tem um dono. Porque há um totalitarismo. Uma pessoa só, ela manda em tudo, ela não pode ser tirada, ela não pode ser movida, ela não pode ser substituída, ela não tem nem vice-presidente, ela é vitalícia, ou seja, ele manda e desmanda, então isso aí é uma característica mais de alguém que tem uma quitanda,
né, onde ele é o dono, ele faz o que ele quiser e ninguém pode dizer lá, ó, fulano, eu vou tirar você da quitanda. Não, a quitanda é minha, você não pode me tirar. Então é mais ou menos isso. Então quando você disser que, por exemplo, olha, eu olhei o estatuto lá e cheguei à conclusão de que a Maranata ela é uma igreja que ela tem um dono. Então, aqui o juiz e os desembargadores entenderam que isso não extrapola o limite do direito à liberdade de expressão. Você pode falar isso sem problema nenhum, tá bom? O que mais? Diz aqui, ó, quinto, o réu informa que não odeia os integrantes da Maranata, apenas quer demonstrar incoerências, mentiras, enganos e heresias. Então, ou seja, o Reginaldo ele falou o seguinte, olha, a Maranata, eu tô querendo avisar as pessoas que lá tem um monte de incoerências, tem um monte de mentiras, e tem engano lá dentro e tem heresias. Então, nenhuma dessas expressões foram consideradas exageradas, fora do limite do direito à liberdade de expressão. Então, se você disser que a Maranata é incoerente, que lá tem muita mentira, que tem muito engano, que tem heresia, isso também não vai ser problema nenhum, porque os juízes e desembargadores também já avaliaram essa questão e não consideraram que isso possa ser caracterizado como uma ofensa indenizável e nem é razão para que alguém mande você tirar a sua postagem na sua rede social. Tudo bem? O que mais? Diz o seguinte, o réu questiona o motivo de determinado processo criminal contra alguns pastores estar em segredo de justiça. Ora, Reginaldo ele teve essa percepção e isso parece que ele já contou que isso foi desde que saiu, ele achava muito estranho. Porque, na verdade, vejam só, é falta de transparência. Por que os membros não podem saber o que está acontecendo? Por que a Igreja Cristã Maranata, em todos os seus processos, ela pede segredo de justiça? Porque ela não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo. O Reginaldo fez uma crítica e os juízes e os desembargadores também entenderam que é razoável, isso não extrapola o limite do direito à liberdade de expressão. Diz mais. O réu afirma que as revelações de Deus estão apenas na Bíblia, sendo as revelações fora dessa invenções, incluindo aquelas realizadas por pastores. Ou seja, Reginaldo disse assim, olha, o que o Espírito Santo inspirou é o que está escrito na Bíblia. Agora, essas coisas que eles ficam colocando na Bíblia, dizendo que foi Deus, isso é invenção, né? Por exemplo, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas olha só, a pessoa vem e te ensina alguma coisa de quinta medida, de quimerismo, e diz que o sangue é o espírito, e você não encontra isso na Bíblia. Então, aí o Reginaldo está dizendo o seguinte, olha, essas coisas que não estão na Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, são invenções desses pastores aí, que mentem, inclusive, dizendo que receberam isso de Deus. Então, os juízes e os desembargadores entenderam que isso aí não tem nenhum exagero em dizer isso. Você também pode dizer isso sem medo, tudo bem? Se você entender assim, é claro. Diz mais, o réu critica a nova sistemática de evangelização. Ora, qual o problema? Então, é isso aí. O juiz diz que isso também não tem problema nenhum. Você também pode falar sem problema. Diz aqui mais, o réu novamente critica a transmissão via satélite, supostas propagandas excessivamente realizadas no culto e o modo de condução da cerimônia religiosa. Ora, uma percepção dele, eu acho que tem muita propaganda, gasta muito tempo fazendo propaganda da igreja, né? Depois muito tempo criticando a Anchieta, tentando falar mal da Anchieta, criticando os membros que saíram, criticando as pessoas que deixaram a igreja, gasta muito tempo com isso e ele acha que isso é um exagero, que isso é impróprio. E o juiz assim, olha, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum se você entende que o culto, a liturgia não é adequada, você pode falar isso sem problemas, tá certo? Diz mais, o réu publica print de conversa em que suposto fiel diz que Gedeuti falou uma heresia ao afirmar que não estamos mais no tempo da graça. Então, assim, o Reginaldo ele produz aqui algum conteúdo onde diz o seguinte, que Gedeuti falou heresia. Não tem problema nenhum dizer que Gedeuti falou heresia. Aliás, é o que mais Gedeuti faz, é dizer heresias. Aliás, é difícil de você achar alguma coisa que ele diga que não seja uma heresia. É muito difícil. Você pode tentar, procure aí, assista às aulas dele, tente aproveitar alguma coisa. E aí o que acontece? O Reginaldo faz essa avaliação
né? Diz, inclusive, dá o exemplo aqui dessa questão da graça aqui, se não me engano, eu até cheguei já a ver um vídeo dele dizendo isso mesmo aí, que não estamos mais no tempo da graça, ou seja, uns absurdos que não vale a pena nem a gente comentar, né? A mesma coisa que dizer que o galo estava lá dentro da casa de Pedro, então umas coisas assim que já perderam completamente a conexão com a palavra de Deus. Se afastou tanto da palavra de Deus que a gente não entende nem mais como as pessoas ainda estão ali ouvindo essas barbaridades. Então, o Reginaldo faz essa crítica e o juiz diz, olha, não tem problema nenhum de dizer que Gedeuti fala heresia, tá certo? E mais, ele diz aqui, o réu critica a instituição religiosa dizendo que se trata de uma seita totalitária. Então vejam só, você chamar a Igreja Maranata de seita não tem nada de errado. Isso vai depender então aí dos conceitos que você está adotando como seita, né? Como você já sabe, até mesmo a Igreja Primitiva foi chamada de seita porque o sentido era de secção, de separação, eles estavam se descolando da religião judaica, dos judeus, para poder, depois então é que realmente se consolidou o movimento do cristianismo. Antes eram judeus que criam em Jesus, mas depois realmente a coisa foi se conduzindo de tal forma que passou a ser um grupo de cristãos, né? Inclusive por conta dos gentios que ingressaram neste grupo. Então o que acontece? A primeira vez essa palavra foi usada nesse sentido de separação e pode ser usada nesse sentido, né? Pode ser usado no sentido de que a Maranata ela se desligou, também se desconectou, né? da igreja presbiteriana e formou uma secção, né? Da presbiteriana com um outro nome, com um outro grupo, e também pode se referir em relação às características da Igreja Maranata, que do ponto de vista teológico, por conta do sectarismo, por conta do exclusivismo, por conta das mensagens, por conta da doutrina que ela se afasta da Bíblia, absolutamente. Então, muitos teólogos vão considerar que essas características são características daquilo que eles chamam de seita. E aqui o juiz entende o seguinte, se você entende que a Igreja Maranata tem essas características e que deve ser classificada no grupo das seitas e não no grupo das igrejas cristãs evangélicas, não tem problema nenhum. Então, ó, Reginaldo chamou de seita, ainda diz que é uma seita totalitária, tá certo? E o juiz diz, isso não é problema nenhum, né? Você pode, se você falar também, não tenha medo. Inclusive, eu já, em vários processos que a Maranata moveu contra mim, ela se ressente da gente chamar ela de seita. Mas, na verdade, a gente só mostra isso para o juiz, tá certo? E, normalmente, eles entendem muito bem essa questão e em nenhum dos casos até agora que eu conheço, a Maranata teve ganho de causa por alguém dizer que ela é uma seita. Então, se você acha que a Maranata é uma seita, pode dizer sem problemas, não precisa ficar mudando a palavra não. Pode chamar de seita Maranata sem problemas, porque isso não é nenhuma ofensa a qualquer pessoa, mas é uma questão de classificação por conta das características que ela possui. Tudo bem? O que mais? Diz aqui, o réu critica a doutrinação da autora, afirmando que templos deveriam pertencer aos irmãos que doaram para a construção desses. Então, Reginaldo está dizendo o seguinte, olha, os membros eles arrecadam ali, o dinheiro pega, a Maranata, né, o presbitério lá, vai lá, pega o dinheiro todinho dos irmãos, né, leva para lá e depois, não, porque nós estamos construindo barraco de madeira em vários lugares. Então o Reginaldo faz uma crítica sobre isso, sobre essa forma de administração. O juiz diz que não tem problema nenhum. Se você entende que a administração dos dízimos na Igreja Maranata ela não está adequada aos princípios bíblicos e você criticar isso, não tem problema nenhum. É isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Bom, Reginaldo critica também aqui a quinta medida, fala das pessoas que se libertaram da seita Maranata. Viram? Nada disso, nada disso. Foi considerado uma extrapolação do limite do direito à liberdade de expressão. Diz mais, o réu afirma que o modo de condução da igreja está dividindo muitas famílias. Ora, é uma crítica nossa também, que realmente a gente tem escutado aí, Gedeuti dizendo, olha, mesmo que seja seu parente, saiu da igreja, você nem come mais com ele, você nem recebe mais em sua casa. Ora, isso aí é uma pregação de divisão de famílias. Isso é horrível. Silvio, num seminário, chegou a dizer, o Silvio aqui de Brasília, esse que está viajando para Portugal aí, ele disse o seguinte, que ele tinha um pastor que era como um pai para ele, mas
Quando esse pai para ele, né, essa pessoa muito ligada a ele, saiu da igreja Maranata, né, Deus falou para ele nem atender mais o telefone dessa pessoa, nem mais atender a ligação. Então, mostra realmente isso aqui, que o Reginaldo falou é verdade e não tem problema nenhum de falar nisso, tanto é que eu estou falando. Se fosse uma coisa que não pudesse ser falada, eu não estaria falando, tá certo? Então, o juiz entendeu que pode e eu posso também falar e você também pode falar, tá bom? E ele, por último, diz aqui, o réu critica o relacionamento próximo entre a igreja e a política. Bom, do meu tempo, a igreja ela fazia críticas severas à Igreja Assembleia de Deus porque tinha candidatos para cargos eletivos, né, da política. Só que depois a Igreja Maranata começou a fazer isso também e parece que perdeu a memória e começou a fazer a mesma coisa que ela criticava e agora ela está processando alguém que diz que isso que ela faz é alguma coisa que ela mesma condenava, ou seja, é uma coisa sem o menor sentido uma pessoa ser processada usando isso. O juiz realmente afasta essa questão, diz que isso não tem nenhum tipo de ofensa indenizável, não ultrapassa os limites do direito à liberdade de expressão. E aí, então, acolheu aqui os fundamentos e, chegando aqui ao final, ele diz o seguinte, as postagens, essas todas que eu falei, tá vendo? Todas essas coisas que eu elenquei, ele diz o seguinte, que as postagens enquadram-se no direito constitucional da liberdade de expressão e retratam o legítimo direito de crítica. Ou seja, tudo isso que eu falei, né, aqui, que o Reginaldo falou e que eu posso falar e que você pode falar, os juízes e os desembargadores já disseram que isso está dentro do direito constitucional, o legítimo direito de crítica. E diz mais, olha só, não se identifica do conteúdo das postagens motivação ou outra, senão de demonstração de protesto. Você pode protestar, sim, sem problema nenhum. Diz mais, como uma instituição religiosa, a parte autora, a Maranata, está sujeita a críticas. Ou seja, é uma instituição religiosa, é pública e está sujeita a críticas. Se você não quer ser criticado, então, Maranata, simplesmente se recolha, saia da internet, não deixe ninguém mais ouvir suas mensagens, nem saber o que você está fazendo. Agora, se você se apresenta publicamente, então, nas redes sociais, então esteja preparado para receber críticas, como nós também recebemos críticas, tá certo? Então vamos lá. O que mais? Diz assim, está sujeito a críticas quanto à sua forma de atuação, tanto integrantes quanto não integrantes ou ex-integrantes. Ou seja, se você é membro, você pode criticar, e se você é ex-membro, você pode criticar e manifestar-se também publicamente, sem problema. Neste caso, no caso do Reginaldo, em todas aquelas pontos que eu falei, ele diz o seguinte, os limites do direito, contudo, não foram ultrapassados. Entenderam? Então, nada daquilo ultrapassou os limites do seu direito à liberdade de expressão. Você pode chamar a Maranata de seita, você pode dizer que Gedeuti é o dono da igreja, você pode dizer que a Maranata prega heresias, você pode dizer que ela administra mal, que ela não é transparente, você pode dizer tudo isso se é a percepção que você tem, e isso não dá à Maranata direito de processar você. Ela pode até processar, mas ela vai perder. Como eu estou mostrando aqui para vocês, aqui esse processo é apenas um. Tem vários outros também com a mesma, vamos dizer assim, os juízes barrando essa pretensão da Igreja Maranata. Eu trago isso para que você se sinta mais à vontade para falar. Agora, muito interessante aqui, os comentários proferidos pela parte ré, ou seja, por Reginaldo, que usam termos como zumbis e lavagem cerebral. Olha só, Reginaldo, em algum momento, ele chegou a fazer referência ao fato da Maranata formar zumbis, né, por meio da lavagem cerebral. E nem isso foi considerado extrapolar os limites ao direito à liberdade de expressão. Diz aqui, ao contrário do que aduz a parte autora, ou seja, ao contrário do que diz a Maranata, também não houve disseminação de intolerância religiosa do conteúdo das postagens. Ou seja, de tudo isso que foi visto, o juiz entendeu que isso não representa intolerância religiosa. Tudo bem? Por quê? Olha só que coisa interessante aqui, Isto, contudo, não implica dizer que a parte autora atenta quanto à liberdade de culto, né? Ou seja, na verdade, eu quis dizer aqui foi o seguinte, que
o Reginaldo, quando ele critica as pessoas, né? As pessoas, elas mesmo assim, as pessoas elas continuam livres para continuar praticando aquela religião da Maranata lá. Ou seja, não obstou de nenhuma forma o direito que as pessoas têm à sua liberdade de prestar o seu culto, qualquer que seja. Tudo bem? Bom, então nós temos aqui, ó, o juiz falando o seguinte: olha, Maranata, em vez de você processar, o juiz e os desembargadores, eles estão dizendo assim: Maranata, se você acha que a crítica que foi feita a você ela está inadequada, você pode rebater, não com processo judicial, não para ficar processando as pessoas, mas usar o seu direito de resposta, tá certo? Então, use o direito de resposta, que é o instrumento adequado. Você pode usar o direito de resposta no seu canal, no espaço que você paga na televisão, né, lá na Rádio Manaim. Você pode usar o seu direito de resposta. Mas, olha, o Solon falou isso aqui, falou que isso aqui é bibliomancia, que isso não está na Bíblia, mas está assim, ó, e mostrar lá os textos que você acha que está. Ó, falou aqui que o Solon falou lá que quimerismo não é bíblico, mas olha só, tá aqui na Bíblia, olha que a palavra aqui, ó, quimerismo aqui na Bíblia aqui, ó, tá vendo? Ele pode fazer isso, pode mostrar para vocês, tá certo? Então, olha só, Maranata já está avisada. Isso que ela está fazendo de processar as pessoas é indevido, é inadequado, é injusto, não deveria fazer assim. Isso não é uma atitude cristã, especialmente quando nós olhamos para o ponto de vista bíblico, tá certo? Mas se a Maranata quisesse realmente fazer a coisa certa, ela deveria usar o direito de resposta e não processar as pessoas. Muito bem, então chegamos ao fim aqui, olha só, nega o provimento, ou seja, negando o que a Maranata está querendo, né, o recurso da Maranata, mandando a Maranata pagar ainda mais, além daquilo que ela já foi condenada em primeira instância para pagar, no caso para a doutora Raquel, ela vai ter que pagar um pouquinho mais, 5% a mais. Tá certo? Nega esse provimento ao recurso de modo unânime. Então, irmãos, era só isso. Se você tinha medo de se expressar, né, tem medo de processo judicial, saiba que a justiça está do seu lado. Pode falar, todas essas expressões que foram usadas aqui você também pode usar se é isso que você quer expressar. E mesmo que a Maranata venha a processar você, saiba que a justiça vai estar ao seu lado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e saibam que você tem sim direito à liberdade de expressão. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.